Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo webinar. O meu nome é Rómulo Neves e é com muito gosto que ao longo da próxima hora vamos conversar um bocadinho sobre a educação inclusiva à distância. Vamos falar sobre tantas coisas e, sobretudo, sobre esta preocupação que esta pandemia e este estado atual nos trouxe em tentarmos fazer com que a educação resulte na dimensão possível para cada um dos nossos alunos, numa modalidade nova para nós, nova para eles, que é uma modalidade à distância. Eu começo pelos agradecimentos e agradeço em primeiro lugar à Escola Virtual o convite interessado. É com muito gosto que aqui estou e que partilho convosco algumas destas tentativas de que resulta esta educação inclusiva à distância. E também, em segundo lugar, e não menos importante, o meu agradecimento vai para todos vós que, através de um ecrã, nos estão a ver e com muito gosto também, muito entusiasmo, algumas caras conhecidas, alguns nomes conhecidos e certamente muitos profissionais e muitos colegas da profissão que estão a fazer o melhor. Por isso, não só agradeço a vossa presença, como agradeço também todo o vosso esforço e todo o vosso empenho ao longo destas semanas de trabalho árduo em que estamos a fazer com que tudo isto funcione. E, de facto, nós, professores, somos um 4x4. Nós adaptamos a qualquer situação e tudo fazemos com que resulte. Por isso, uma vez mais, muito obrigado a todos pela presença. O que é que nós vamos conversar hoje e qual é o objetivo deste sétimo webinar? Por isso, neste ciclo de webinars, hoje entendemos que seria o momento certo para conversarmos sobre educação inclusiva. E esta educação inclusiva que se quer tanto, a sua prática, a sua operacionalização nas escolas, agora quer-se a mesma inclusão à distância, mas há barreiras, há questões que nos surgem e é na tentativa de tentarmos diminuir algumas destas barreiras que hoje partilharemos não só noções sobre o desenho universal para a aprendizagem, como também algumas estratégias para então operacionalizarmos esta escola inclusiva, esta educação inclusiva. Sejam muito bem-vindos a esta viagem de 1 hora e antes de avançarmos muito mais, importa dizer quem é que eu sou e porquê que eu estou aqui. Quando pensamos em descrever-me, de facto, uma imagem vale 1000 palavras. Eu sou uma pessoa que se revê nas imagens de todo. Talvez fazer um texto, uma tabela, um gráfico, talvez fosse menos importante. Então partilho convosco as 3 coisas que melhor me definem. Então, o meu nome é Rómulo, sou professor numa escola, sou professor do 3º ciclo, professor de inglês. E o meu objetivo representa efetivamente a imagem da esquerda. Eu tento com que todos os meus alunos alcancem o seu objetivo. Vão atrás da sua grande ambição e que consigam chegar onde efetivamente pretendem. Esta é a nossa missão, essa é a missão de qualquer professor, tentarmos fazer o melhor para os nossos alunos. E faço com muito gosto já há mais de 20 anos. Depois também acredito que todas as pessoas importam e todos os meus alunos são muito relevantes para mim e tento sempre com que cada um deles consiga chegar ao máximo do seu potencial. No que depende de mim, todos eles têm um futuro brilhante pela frente. Então eu tento que todos cheguem lá, que vão mais além, que consigam superar-se, que se desafiem, porque eu acredito vivamente e porque isto leva-nos à imagem central de um avião. Eu sou um sonhador, ando sempre com a cabeça nas nuvens, recordo-me da minha mãe me dizer: tu quando cresceres vais deixar de ser tão sonhador. Recordo de me dizerem: quando fores pai vais deixar de ser tão sonhador. E hoje, já cresci um bocadinho em idade, acredito que continuo igualmente sonhador e vejo sempre a parte mais positiva. Eu acredito que qualquer aluno importa e a nós compete-nos levá-lo a chegar a esses sonhos. Não deixamos ninguém para trás, envolvemos todos, porque nenhum adulto pode interferir nos sonhos de uma criança. Só os podemos ajudar a concretizar. Então, como professor de inglês, como docente especializado de educação especial, como apaixonado pela educação e como um sonhador nato, eu acho que esta parte da educação inclusiva tem mesmo que ser assim. Não pode ser de outra forma. Eu não posso deixar ninguém para trás. Não podemos deixar ninguém para trás, de forma alguma. E nestes dias que nós temos estado cá por casa, a verdade é que, pelo menos aqui em casa, nós temos talvez tido mais fome, talvez tido mais apetite, talvez tido mais vontade de comer, mas se olharem para a minha fotografia inicial, veem que eu estou muito magrinho. Eu estou francamente mais magrinho. Qualquer pessoa que fique em casa numa quarentena, que atravesse o período de Páscoa fechado em casa, durante dias a fio, consegue ficar mais magrinho. E eu sou exatamente esse exemplo. Vejo um ou outro sorriso, obviamente, nas vossas caras, mas compreendo que esse sorriso é de apoio, obviamente, e não de ironia. Então eu estou mais magrinho. Porquê? Vou partilhar convosco o meu segredo. Então, se o meu objetivo é partilhar o meu segredo convosco, e como veem pelas bonitas imagens, a minha evolução é muito favorável. Estou cada vez mais preparado para o verão. E a verdade é que eu tenho feito aqui um conjunto de exercícios que, como podem ver pela transcrição fonética, está aí a parte da linguística, a parte fonética do exercício que eu tenho feito.
Mas talvez alguns de vós estão mais sérios a olhar para o ecrã e dizem, mas ao certo, o que é que significa aquela palavra? Eu não consigo ler esta transcrição fonética. E claro, se o meu objetivo é que vocês também façam o mesmo exercício do que eu, para que consigam ficar magrinhos, então vamos providenciar esta informação de uma outra forma. Então agora escrevemos a palavra em língua inglesa. Então eu tenho feito crunches. É verdade. Tenho feito muitas e várias vezes ao dia que me levam a emagrecer. Mas mesmo assim vejo um outro colega a dizer-me que talvez não saiba ao certo o que crunch significa em português. Então, mas se eu quero que vocês fiquem mais magrinhos, eu tenho que tentar tornar acessível esta parte da informação. Então está aqui. Então, um crunch é fazermos um exercício abdominal com as pernas elevadas para que possamos contrair aqui a parte abdominal e assim perdermos aquela gordurita em excesso. E se nós repararmos, se o meu objetivo seria partilhar o meu segredo, nós fazemos-lo de 5 formas diferentes para que todos possam lá chegar. Então nós apresentámos inicialmente a transcrição fonética e para quem não consegue interpretar a transcrição fonética, apresentámos a palavra escrita. E quem não consegue saber a definição da palavra em inglês, então nós apresentámos a definição. Certo? Escrita em inglês também. E quem não consegue ver essa definição e interpretar, então nós temos a tradução da definição em língua portuguesa e complementamos ainda com uma imagem. Então nós temos 5 formas diferentes de concretizar o nosso objetivo. Isto resume o meu webinar, esta ideia do webinar. Ou seja, nós temos que tornar esta informação acessível. Daí, um dos objetivos deste webinar será nós abordarmos esta noção do desenho universal para a aprendizagem e ficarmos sensibilizados para a forma como cada um de nós aprende, que é tão diversificada e nós, professores, sobretudo num contexto à distância, compete-nos darmos várias formas para os alunos poderem chegar a esta aprendizagem, de forma que eles concretizem o objetivo que nós temos planeado para eles. Então convido-vos a vermos o slide seguinte, que foca aqui esta imagem do gatinho. E o que é que esta imagem representa? Nós muitas vezes assumimos perante uma turma que os alunos que estão à nossa frente têm um padrão comum e, obviamente, estão agrupados por faixa etária, estão agrupados por ano de escolaridade, por ciclo de ensino, mas muitas vezes nós sabemos exatamente como cada um aprende, porque a aprendizagem é exatamente igual às nossas impressões digitais. Obviamente, cada um terá uma forma de aprender, mas por vezes nós em sala de aula sabemos como eles aprendem, mas fazemos uma aula muito comum para todos. Não vamos atender à diferença, por vários constrangimentos que possam existir. Então, online é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos partir do princípio que por eles serem uma geração mais jovem do que nós e já nativos nestas tecnologias que dominam tudo ao mesmo tempo. Então não podemos interpretar que os nossos gatinhos sejam verdadeiros leões na aprendizagem. E sabemos que se cada um de nós aprende de forma diferente, então talvez tenhamos que apresentar diferentes caminhos para a aprendizagem e para que esta seja feita com eficácia e com sucesso. Dou-vos um exemplo muito prático. Eu, quando estou num webinar deste género, por exemplo, estou sempre a escrever. E se alguém me disser, mas porquê que estás a escrever se podes ver online mais tarde, se vais receber no teu e-mail um resumo? E eu só aprendo se escrever. A minha forma de estar numa ação de formação é sempre a escrever. Caso contrário, eu se apenas ouvir e vir a imagem, a informação não retém. E mesmo que eu receba mais tarde, eu não consigo, de facto, voltar às vezes aos apontamentos e percebê-los da mesma forma. Então a aprendizagem para mim funciona muito pela escrita. Mas às vezes não. Às vezes as pessoas aprendem muito mais ouvindo, fazendo, experimentando. E Glasser diz-nos exatamente que há formas diferentes de eficácia da aprendizagem. Por isso, nós sabemos que ler apenas talvez seja a forma que menos favorece a aprendizagem e sabemos que uma aprendizagem muito mais dinâmica, que envolve ativamente o aluno, sendo uma aprendizagem às vezes muito multinível também, atravessando várias estratégias e métodos de ensino, consegue ter muito mais sucesso nessa própria aprendizagem. E é isso mesmo que nós queremos. Queremos que os alunos consigam chegar a várias formas. Então, nesta flexibilidade curricular que nós vivemos, sabemos que só ler é incorreto.
porque nós não estamos a ser flexíveis, era ler para todos. Mas só ensinar também não é correto, porque ensinar os outros é só uma modalidade. Então nós queremos um misto de experiências. A flexibilidade permite esta riqueza, com que nós possamos experimentar muitos caminhos diferentes, formas muito diferentes, para que cada vez mais alunos consigam chegar onde efetivamente nós intencionamos, que será uma aprendizagem de sucesso. Então isto leva-nos para a parte seguinte. Nenhum aluno é igual na nossa sala. Algo que eu diria, quando eu tinha todas as certezas do ensino, foi quando comecei a trabalhar, depois do ano de estágio, eu sabia tudo. Saía da faculdade e sabia tudo, tinha todas as certezas. E dizia, vocês para mim são todos iguais na sala de aula. Não havia qualquer diferença, todos eram iguais. E hoje, alguns anos depois, sinto que isto é efetivamente um erro. Os alunos não são todos iguais na sala de aula e é um erro nós assumirmos isso. Eu em casa percebi isso com muita clareza quando fui pai, porque os meus filhos não são todos iguais. E uma estratégia que resulta com um, talvez não resulte com o mais velho. O mais novo às vezes precisa de algum apoio de uma certa forma, e o mais velho, por sua vez, age e reage de forma diferente. Então, numa sala de aula com 20 alunos é exatamente igual. Eles não são todos iguais. E se nós virmos aqui nesta imagem que é amplamente conhecida, se eles fossem todos iguais, na imagem que mais está à minha direita, a imagem que representa a igualdade, nós vamos ver que o campo de visão não é igual para todos. Então nós depois passamos na evolução, com a investigação associada e com novos documentos legais e que nos levaram a novas práticas, passamos a acomodar aqueles alunos mais diferentes, que tinham mais obstáculos na aprendizagem. Então criamos aqui alguns degraus que os fossem dar mais conforto, alguma diferenciação que os levasse a conseguir ter também uma visão muito abrangente. Por isso estávamos muito assentes na equidade. Mas hoje temos a certeza absoluta que não é, talvez, a única nem a melhor forma de estar. Porque o que nós pretendemos verdadeiramente será a remoção de barreiras. Então, porquê que eu hei de estar a dar coisas adicionais aos alunos? Porque o currículo nunca pode ser subtrativo, é só adicional. Porque eu hei de estar constantemente a adicionar novos apoios, novos recursos, novos conteúdos, quando às tantas, uma boa parte dos nossos alunos, que hoje nós dizemos que são os alunos que beneficiam das medidas universais, nós, professores, podemos tentar retirar as barreiras aos currículos. E esta é a imagem que nos leva para, então, o famoso desenho universal para a aprendizagem. Não é um tema novo para nós também, professores. O Decreto-Lei 54 de 2018 vem-nos falar deste novo conceito, que não sendo novo, talvez seja das primeiras vezes que é aplicado em Portugal à educação. Existe já há algum tempo em muitos países, existe ampla investigação sobre este assunto e o Manual de Apoio à Prática, publicado pelo Ministério da Educação, vem-nos dar aqui algumas dicas de como nós podemos implementar este desenho universal para a aprendizagem. Mas antes de percebermos exatamente o que isto significa, vamos pensar ao contrário, do ponto de vista da sociedade. Então, quando eu vou a uma Câmara Municipal, por exemplo, nós reparamos há uma série de anos atrás que os edifícios públicos tornaram-se mais acessíveis, enquanto que antes havia câmaras municipais e que o atendimento era feito no primeiro andar, eu tinha que subir escadas. Hoje em dia nós vemos que há muito mais rampas, que há muito mais elevadores, aquelas cadeiras adaptadas junto às escadas tradicionais para nós subirmos. Porquê? Porque se o objetivo é o atendimento ao utente, então compete ao edifício adaptar-se a esse utente e dá-lhe várias formas de chegar ao primeiro andar. Isto aconteceu, porque eu quando vou a um edifício posso optar, muito bem, eu estou mais cansado, posso ir de elevador. Mas se eu tiver a fobia ao elevador, eu posso aproveitar e vou na escada rolante. Se eu quiser fazer exercício, eu posso ir pela escada tradicional. Certo? Eu tenho várias formas de chegar ao meu objetivo. Então o que importa verdadeiramente é estas entidades, estes edifícios, pensarem qual é que é o nosso objetivo. Darmos acesso ao utente. Então como é que nós nos transformamos acessíveis para que o utente nos possa visitar? E este conceito, que já foi amplamente aplicado na arquitetura, certo? Começa a invadir a parte da educação. E é exatamente o mesmo raciocínio. Então se eu tenho um objetivo na minha aula, como é que eu transformo o meu conteúdo, como é que eu consigo ajustar a minha prática para que os diferentes alunos, que são seres individuais, que aprendem com uma impressão digital, que são gatinhos e não vemos como leões, porque cada um tem a sua própria identidade e a sua forma de aprender. Como é que eu então consigo adequar e adaptar todo este meu currículo para que o aluno tenha acesso ao mesmo, certo? Então nós vamos garantir aqui a autenticidade e a
singularidade de uma abordagem curricular que é única, que não é única e que não é inflexível. Nós vamos garantir aprendizagens. A leitura ou a consulta do Manual de Apoio à Prática vai nos ajudar muito mais a compreender isto com um grande detalhe, que aqui não temos oportunidade para o fazer. Mas vamos só aqui buscar os conceitos-chave para que possamos compreender. Então, neste desenho universal, um ponto principal, e é por aí que nós vamos começar, será tanto no terreno, no ensino presencial, mas no ensino à distância, que é muito mais importante, nós temos que deixar muito clara aqui um conjunto de conceitos. O primeiro será a nossa planificação. Então, no tempo que nós temos online, qual é verdadeiramente o nosso objetivo? Não nos vamos concentrar nas limitações e nos déficits dos alunos e nas diferenças e nas dificuldades. Será uma perspectiva muito mais assente na equidade. Vamos tentar nos concentrar de como é que um grande número de indivíduos consegue aceder ao meu conteúdo em formatos eventualmente diferentes. E se às vezes no ensino presencial há uma limitação porque não temos a tecnologia, porque não temos o equipamento, porque temos um processo mais disruptivo, eventualmente na sala de aula, então aqui online nós temos isso tudo do nosso lado a nosso favor. Nós temos a tecnologia em grande parte dos casos, a maioria dos estudantes tem a sua tecnologia, temos a internet, temos tantas sugestões que podemos dar e que o aluno se pode envolver, de acordo com o aprendente do século XXI, com uma perspectiva ativa para chegar ao seu conhecimento. Então vamos nos concentrar na nossa planificação, que vai exigir imenso de nós, por isso, previamente ao contacto virtual com o estudante, e vamos deixar muito claro qual é o nosso objetivo, qual é o nosso método, quais são os materiais que vamos usar e vamos ver como é que os vamos avaliar. Então este conceito do princípio do desenho universal da aprendizagem vai-nos buscar todas estas interpretações. Então nós temos que ir buscar, em primeiro lugar, o porquê. E o aluno deve perceber, e quando eu falo do objetivo, ele deve perceber porquê é que tem que aprender aquele conteúdo. Então nós falamos aqui uma aprendizagem muito ligada à vida, ao que faz falta, onde é que ele pode ver a aplicação daquilo. E às vezes todos nós sentimos, mas porquê é que eu aprendo este conteúdo? Nós sabemos que tudo o que nós ensinamos no currículo pretende dar a experiência ao estudante, pretende levá-lo a alargar os seus horizontes, pretende ajudá-lo a definir uma carreira, pretende dar-lhe conhecimento que, não sendo estanque, mas transversal, se vai interligar e vai enriquecer. Então o porquê é fundamental. Então quando eu tenho o meu porquê definido, ou seja, onde é que eu quero chegar, o meu objetivo na aprendizagem, eu devo providenciar múltiplos meios de envolvimento e permitir que os alunos me procurem ou procurem o conhecimento de diferentes formas. Isto pode ser, eu devo dar, portanto, ao aluno vários caminhos para chegar ao próprio conhecimento, como fiz há pouco convosco. E apresentámos a transcrição fonética, a palavra, a definição em inglês, a definição em português, a imagem. Porque se alguém agora tivesse que fazer aquele exercício, um crunch, todos vocês já o sabem fazer. E seguem, cada um de vós vai seguir a forma como quer para chegar ao meu objetivo, que será fazermos um crunch. Em segundo lugar, temos de ter aqui o quê. Então, o quê? Como é que nós vamos dar o acesso ao aluno a esta múltipla representação? Estes diferentes meios de representação. Então, vamos apresentar esta informação em muitos formatos diferentes. Se o aluno é muito bom nas tecnologias e gosta muito, por que não nós trabalharmos com o computador? Mas se o aluno prefere ou não tem as tecnologias e trabalha em suporte de papel com o manual, vamos usar o manual. E se existe um vídeo, por que não usar o vídeo? Então, vamos dar vários caminhos, várias escolhas para o aluno chegar onde nós pretendemos. E por fim, o como. Então, e como é que o aluno vai demonstrar essa aprendizagem? Então, vamos aceitar também várias formas que o aluno nos demonstre que fez efetivamente essa aprendizagem que nós desejávamos que ele fizesse. Então vamos permitir que não só uma forma muito estanque, que nós temos tido talvez na nossa educação, há uns anos esta parte, em que nós concentrávamos talvez um esforço nosso e do aluno no teste de avaliação, no exame nacional, naquela prova, como se aquilo fosse a base do nosso ensino. E o nosso ensino à distância veio provar a todos nós que nós trabalhamos para as aprendizagens, efetivamente. O nosso objetivo é ensinar, é ajudar o aluno a construir o saber. Então pode, desde que ele me demonstre que conseguiu compreender o conteúdo que eu quero construir com ele, então eu já me dou por satisfeito. Eu quero essa evidência, eu quero que ele ganhe o conhecimento, a capacidade, a competência para aplicá-la na sua vida, noutras disciplinas, noutros contextos, noutros saberes. Então isto é fundamental e o desenho universal para a aprendizagem vai nos permitir tudo isto. Neste slide vem na parte inferior um link para um vídeo do YouTube que vos explica em 4 minutos
efetivamente, como é que isto pode ser aplicado na sala de aula, como é que nós chegamos lá. Convido-vos a espreitarem mais tarde este link. Depois vemos então que, na nossa planificação, objetivos é fundamental. Então comecem efetivamente por dizer qual é o objetivo da vossa aula. O que é que vocês pretendem? E a faixa etária aqui não é relevante, porque nós conseguimos ajustar à faixa etária dos nossos alunos, na dimensão que eles precisam saber. Mas digo, hoje o meu objetivo era que vocês dominassem este ponto, que vocês compreendessem este conceito. Se fôssemos de uma faixa etária talvez mais jovem, se eu der os animais domésticos, eu quero que vocês consigam reconhecer 5 animais domésticos. Se forem mais velhos, eu posso formular um adjetivo mais complexo. Mas deixem claro, em cada momento de aprendizagem, em cada aula vossa, tanto presencial, mas sobretudo à distância, qual é o objetivo daquela aula. Para que o aluno possa, efetivamente, compreender efetivamente o que se pretende. Apresentem vários métodos. É fundamental. Eu vou tomar a ousadia de partilhar convosco uma planificação minha, que é algo que é muito simples e que vos vai ajudar a compreender melhor isto também. Vários métodos. Eu tenho alunos que conseguem seguir muito bem o que eu digo, ou seja, qual for o formato. São alunos que me seguem muito bem. Certo? Mas tenho outros alunos que são mais distraídos, que pouco tempo aguentam eventualmente num só formato, são mais mexidos na cadeira e então obviamente que se eu só focar numa apresentação virtual num ecrã, eu sei que ele vai desligar a câmera, vai dizer que a internet foi abaixo, vai efetivamente arranjar aqui uma desculpa para às vezes conseguir se desligar da minha aula. Tem outros alunos que ao ler, por exemplo, eles leem, as palavras saltam, as letras parece que dançam, bailam, torna-se confuso. Mas se eu, por acaso, se o aluno ouvir esta informação em voz alta, é muito mais eficaz. Então, se eu compensar uma leitura com uma compreensão oral, uma leitura em voz alta, uma gravação é muito mais eficaz. São alunos muito diferentes na sua aprendizagem. E nós, nesta escola inclusiva que se deseja, nós atendemos a tudo isto. Então, vamos apresentar várias formas, vamos usar vários métodos. O teste, como eu vos mencionei há pouco, não é a única forma de avaliação, mas é uma forma de avaliação, é um instrumento que permite recolher dados fidedignos. Por isso, eu não digo que não deve haver testes. O que eu defendo é que deve haver muito mais para além dos testes. O teste deve ser um instrumento, como o portfólio pode ser um instrumento, como a apresentação oral pode ser outro instrumento e todos são igualmente válidos para mim. Os materiais, vamos permitir também os materiais diferenciados na escola e na sala de aula e virtualmente. Então, por que não um site que te diga o mesmo? Por que não um manual? Por que não um workbook? Por que não a escola virtual? Vamos dar uma panóplia de opções ao estudante e vamos dizer como é que ele vai ser avaliado, logo com muita clareza no início, para que ele entenda, este é o meu objetivo e estes são os caminhos que podes seguir e é desta forma que eu gostaria, que eu vou verificar se tu dominas ou não o conteúdo. Então vamos permitir que ele apresente formas diferentes de apresentar o seu conteúdo. Então vamos ver algumas estratégias e convido-vos uma vez mais a consultar o Manual de Apoio à Prática, que terá muito mais informação e agora vamos tentar nós ver algumas estratégias que podemos implementar no ensino à distância, sobretudo, para que isto seja mais eficaz. São coisas muito simples, mas que fazem, na minha perspectiva, toda a diferença na aprendizagem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de vos alertar será para os alunos que, efetivamente, como nós, e como eu, por exemplo, que quando fiquei em casa todos os dias eram iguais. E a minha grande dificuldade, quando tinha um compromisso mais importante para mim, era eu ter a certeza que eu não confundia os dias da semana. Porque nós estando em casa, os alunos não saindo de casa, os dias de facto repetem-se, é um dia atrás do outro. Então, ajuda bastante nós tentarmos trabalhar com os alunos aqui a organização temporal. Então, eu, como diretor de turma, optei por criar tarefas aos alunos e compilar as tarefas de todos os meus colegas. Houve uma altura que nós ouvimos muito na comunicação social que os alunos estavam cheios de trabalho em casa neste ensino à distância. Então, para nós evitarmos essa situação, o professor titular ou o diretor de turma
deve e pode recolher, efetivamente, os vários conteúdos que cada colega pretende trabalhar, as diferentes tarefas que pretende trabalhar, e vai sintetizar. Permite-me a mim verificar se há um exagero de tarefas ou não, ajuda-me a sintetizar a informação para o aluno, ao mesmo tempo que numa perspectiva de cidadania, e é uma competência do século XXI também, notem esta parte da organização, eu incentivo o aluno a organizar-se. Como as tecnologias existem de alguma maneira, eu posso rentabilizá-las e posso enviar este quadro para o próprio encarregado de educação também. E posso sensibilizar o encarregado de educação a supervisionar estas tarefas, a ver se está pronto na data que é suposto. Por isso vai simplificar. Eu disse aos meus pais, vocês por favor imprimam esta tabela e colhem no frigorífico e vão riscando à medida que é feito. Conversem durante as refeições com os vossos filhos sobre este assunto. Tentem envolver-se. Há pais que fazem isto naturalmente, há pais que nunca o vão fazer e há pais que simplesmente não sabem como o fazer. Então nós à distância, eu penso que a organização temporal é fundamental. Muitas vezes os alunos não têm noção do tempo e quanto tempo é que as coisas duram e demoram. Optar por um vídeo, às vezes com uma duração mínima de 3 minutos, que será a primeira tarefa, ajudou-os a saber quanto é que são 3 minutos. Muitas vezes eles faziam aquilo em segundos apenas. E ali temos uma ideia do que é que se pretende no nível de ensino. O exemplo que vem para o 9º ano de escolaridade. Podem passar exercícios do livro, podem passar esquemas. O colega de Educação Física optou muito mais por fazermos exercícios físicos. Não devemos também alterar a rotina, e vamos já falar sobre isso, alterarmos uma rotina de se a Educação Física é prática, sobretudo na escola, presencialmente. Porque é pedir um trabalho científico se não o fazemos durante o ano, quando estamos à distância? Porque não sugerir alguns exercícios? A atividade física? Porque não envolver até irmãos mais novos, irmãos mais velhos, os pais? Tentarmos dar aqui uma ajuda. E claro que o nosso objetivo é dar estas ferramentas. E queremos que os alunos adiram a este nosso plano, obviamente. Sempre com a certeza de que alguns poderão não fazer como não o fariam na sala de aula. Senão nos devemos sentir menos capazes, menos bons profissionais por isso. Nós devemos sim garantir que o aluno tem o acesso à aprendizagem. O acesso ao currículo foi conseguido na legislação, sobretudo quando os alunos da década de 90, quando os alunos vieram para a escola. Então nós abrimos a escola ao aluno e ele pôde entrar. Nós atualmente queremos muito mais. Nós queremos que eles entrem na escola e tenham acesso à aprendizagem. Então vamos envolvê-los dessa forma. Então a minha primeira sugestão será que vocês tentem manter aqui uma rotina, que é fundamental, certo? Tentem ajudar a organizar o tempo, que é fundamental também. Tentem também manter aqui alguma rotina de sala de aula no que diz respeito à forma como vocês começavam a vossa aula presencialmente. Tentem começar da mesma forma. Haver algum elemento que vá unir um bocadinho as duas rotinas. Dou-vos um exemplo prático. Eu começo sempre a minha aula pelo sumário. O aluno sabe que quando entra na minha sala de aula de física que vai escrever o sumário. Então, online eu faço exatamente a mesma coisa. Eu começo a aula por escrever o sumário nas mensagens e peço ao aluno para passar o sumário também. Tentamos manter alguma rotina que é fundamental. Depois, a parte temporal, que é muito importante, vamos ver a parte espacial. Há alunos que, efetivamente, têm condições diferentes em casa. Mas eu não vou avaliar ou julgar essa parte. O que eu pedi aos meus alunos é que, quando nós estivermos em aulas síncronas, quando nós estivermos a estudar, vamos estar sempre no mesmo sítio. Eu não quero ver um dia a imagem em cima da cama, um dia na cozinha, um dia na sala, um dia na rua. Eu quero um sítio só. Como na sala de aula, eles estão sentados numa mesa e num lugar único. Por isso há uma tendência a manterem-se assim durante algum tempo. Então vamos tentar que em casa seja igual. Não quero uma dispersão. É um momento formal de aprendizagem e um privilégio terem um professor durante 30, 40, 90 minutos do outro lado, a partilhar com eles caminhos para consolidarem a aprendizagem. Então vamos incentivar. E a primeira atividade que eu fiz com os meus alunos de cidadania foi, por favor, mostrem-me o espaço onde vocês vão trabalhar. Escolham um espaço em casa, onde vocês têm condições para trabalhar, e mostrem-me o vosso espaço. Então vamos tirar tudo o que não interessa. Eu não quero que estudem no chão, eu não quero que usem o Google Docs para tomar apontamentos, eu quero que vocês usem o vosso material que já usavam na escola, que continuem, mas quero um espaço único. Quando, aqui há um tempo atrás, ouvia eu dizer que nós estávamos todos na mesma tempestade. Efetivamente, esta situação era igual para todos. E depois vi um comentário nas redes sociais com o qual eu me identifiquei profundamente, em que nos dizia que a tempestade é efetivamente a mesma, mas o barco não é o mesmo.
Porque nós não estamos todos no mesmo barco. Cada um de nós está num barco diferente. Porque estar numa tempestade, num iate de luxo, num ferry, ou estarmos num barco a remos é completamente diferente. E então eu disse isto mesmo aos meus alunos. Não interessa se vocês têm ou se não têm um espaço partilhado, escolham um espaço único e vamos tirar todos os brinquedos, todos os distratores, tudo aquilo que vos possa provocar curiosidade durante o momento da aula, para que vocês consigam estar o mais concentrado possível. Certo? E há alguns alunos que se distraem mais, por vários motivos. Então vamos ainda com estes muito mais limpar todos os estímulos e novamente sentir necessidade de apelar aos pais também. Por favor, vamos fazer esta verificação. Talvez aquele peluche que ele adora, aquela fotografia, aquela recordação não faça falta neste momento em que a aprendizagem privilegiada vem através do computador. Então vamos tentar que neste espaço esteja muito mais limpo de estímulos. É mesmo a expressão-chave. E algumas outras sugestões que eu dei aos meus alunos também foi, eu tenho um aluno que se mexe imenso, imenso, e custa-lhe, as minhas aulas demoram 30 minutos online. E mais do que 30 minutos, de facto, para este aluno nunca resultaria. Então, uma coisa que eu incentivei a ter foi um anti-stress. Essa bolinha que vemos na imagem central. E peço-lhes, quando eles estão mais mexidos, quando já têm vontade de desligar a câmara, o microfone, enfim, arranjar uma desculpa para fazer outra coisa qualquer, porque a aula não está a envolvê-los como eles gostariam e às vezes, efetivamente, tem que ser assim, eles têm que aguardar um pouco. Então eu digo, tentem ter uma bolinha anti-stress e vão apertando, vão gerindo, vão libertando. Esta nossa libertação física, esta parte motora que nós agitamos em nós, às vezes ajuda-nos a libertar um bocadinho de energia, certo? Então ajuda-nos talvez a estar um pouco mais concentrados. Se eu tiver esta dificuldade em me concentrar numa coisa só, então ter uma bola anti-stress e vou apertando durante os momentos que para mim são de maior agonia. Também ajuda bastante mantermos tal material da escola. Eu pedi exatamente o mesmo. Os meus alunos, nós trabalhamos com um manual e trabalhamos com o workbook. Isso eu quero que vocês tenham sempre os dois, como na sala de aula, ao lado do computador. Não quero que digam, professor, preciso do livro, então eu vou buscar o livro. E saem por um instante de frente da câmara. Não pretendo isso. Quando começar a aula de inglês, vamos ter então um material, que será o manual e o livro de exercícios, e vamos ter o caderno. E aos meus alunos, por uma questão de organização, eu incentivo que eles tenham um caderno de capa preta e que na capa preta colhem a capa do manual, porque temos mais uma pista visual para a organização. Então já sabem, mas quando me veem, associam-me ao professor de inglês e já sabem que têm que tirar o manual, o workbook e o caderno com a mesma imagem que o manual. Funcionam na combinação de 3 elementos sempre em cima da mesa. E no computador será a mesma coisa. Então eu vou pedir que quando começa a minha sessão síncrona, que eles tenham estes 3 documentos junto deles. A bola anti-stress para aliviar a tensão um bocadinho e os post-its são fundamentais. E quem não tem um post-it pode ser uma coisa qualquer que faça o mesmo efeito como um papelinho cortado de jornal. É igual. O que é que eu quero? Que quando eu digo que estou na página 86, eu quero que o aluno de imediato ponha um post-it na página 86. Porque senão muitas vezes ele vai distrair-se e vai fechar o livro e depois interrompe e diz, professora, qual é a página? E esta distração, às vezes, permite mais distrações e permite-me não rentabilizar da melhor forma o pouco tempo online que eu tenho. Então, por esse motivo, o aluno põe um post-it. Se por acaso o livro fechar por acidente, ele sabe exatamente em que página é que nós estamos a trabalhar. E, ao mesmo tempo, como a matéria que eu dou também está de alguma maneira presente no manual, se eu estiver a falar com eles virtualmente, nesta sessão síncrona, e não usar o manual, se o aluno entender que precisa de ler a informação e não de me estar a ouvir naquele instante com tanta atenção, então pode ler a informação porque o meu objetivo é que ele domine o conteúdo. Também precisei usar estes quadros brancos que veem. E pode ser um quadro branco daqueles laminados, pode ser uma folha de papel branco, é igual. Aí tinha alguns alunos que não eram muito pontuais. Isto acontecia-me sobretudo ao primeiro tempo. E nós começámos o primeiro tempo às 8h20. Por isso, havia muitos alunos que por estarem em casa facilitavam, efetivamente, a entrada para a aula síncrona. Então, decidi que todas as aulas nós começámos com um jogo. E o jogo vai rever uma palavra, um vocabulário, alguma coisa que os obrigue a tentar estar pontual. Então, o que é que eu quero? Vamos supor que eu dei a roupa, o vocabulário, o vestuário, certo? E eu começo a dizer, muito bem, então como é que se chama isto?
Isto é uma camisa. Como é que se diz camisa? Escrevam lá camisa, em inglês. Ou projeto, ou vou buscar uma imagem ao Google. Então o que é que isto significa? O objetivo é que o aluno, nessa folha branca que tem à sua frente, escreva uma palavra apenas e seja o mais rápido possível e que mostre para a câmara. Obviamente que quanto tempo é que vai durar? Assim que eu tiver toda a turma junta, o jogo termina, obviamente. O jogo é o pretexto para que o aluno tenha vontade de se juntar pontualmente à minha sala de aula virtual. E então eu cativo por aqui. E fiz uma brincadeira com eles. Na altura que nós começámos, disse muito bem. Então, quando nós aqui funciona por pontos, tem uma melhor pontuação. E quando vocês atingirem X número de pontos, eu envio um chocolate para casa por correio. E foi uma brincadeira que fizemos e que teve o impacto desejado. E atualmente eu já não preciso de usar o quadro branco, porque já ganharam a rotina da pontualidade. Nesta organização, então, vimos é fundamental usarmos o mesmo material escolar. Às vezes, quando um aluno usa o Word, por exemplo, no computador em simultâneo, entre minimizar uma tela, uma imagem, e o site ou a plataforma, abrir o outro, o aluno perde, não tem essa destreza. Então, com o caderno escolar isto não vai acontecer. Mantenham uma rotina da sala de aula, ou o vosso humor. Há quem começa aulas com música, então mantenham um bocadinho de música online, o que vocês entenderem. Algo que vos caracterize e caracteriza a vossa sala, tragam isso online. Estejam atentos aos distratores. Vamos ver se estão muito perto da porta, se não será melhor fechar a porta, se a janela providencia a luz necessária, se há muitos brinquedos. A luminosidade é importante. O brilho ou o stress visual que cada vez mais se estuda. Para quem tem dificuldades na leitura, certo? Vemos que o brilho, muitas vezes, a luminosidade, se não for indicada, nos cansa mais facilmente. Então, talvez um aluno que tenha maiores problemas na leitura ou na sua concentração, eu diria, talvez não ficarmos por baixo, efetivamente, de uma luz. Sobretudo se for uma luz branca, que é muito mais ofensiva pelo brilho. Talvez vermos se a luz que vem da janela é ideal ou se talvez deve fechar com um cortinado para termos menos luz, certo? Incentivem os vossos alunos a estar atentos também, porque a luminosidade no ecrã é algo que deve ser de extrema importância para nós. Tentem também pedir aos pais para estarem perto. Não queremos de todo que eles participem na aula. Não é esse o objetivo. Que estejam ao lado da aula. Nós queremos promover a responsabilidade da aprendizagem. Mas eu preciso que os pais supervisionem. Há uns que o fazem muito bem. Há outros que o fazem tanto que até se intrometem na aprendizagem. E há aqueles que estão completamente ausentes. Vamos aproveitar este momento para incentivar. Dizer que eles são capazes, que eles estão em casa e que eles vão conseguir fazer a diferença com os seus filhos. Para uns vai resultar, para outros não vai resultar. Mas na sala de aula também já não resultaria. E nós não é por causa disso que vamos deixar de tentar. Vamos continuadamente, porque nós somos professores e acreditamos que todos podem aprender, vamos também ensinar os pais e tentar puxar pelos pais, dando-lhes um modelo positivo. Partilhem este calendário semanal. Façam um balanço das tarefas. O feedback é importante. Eu, no final de cada semana, digo aos meus pais, muito bem, nesta tarefa, 25 alunos na turma, 22 cumpriram, 3 não cumpriram. Só faço comentários individuais, ou só uso os nomes em comentários individuais. Mas digo a todos, para que eles sintam esta pressão do grupo, e digo, por favor, tentem colaborar. Nós queremos que isto resulte para todos, e vai resultar para todos. A aprendizagem dos vossos filhos não pode parar. E ela não para, porque eu sei que ela vem de tantos lados, mas connosco é muito mais eficaz. Então tentem providenciar uma agenda semanal, ajuda a nossa organização, ajuda que os colegas das várias disciplinas que connosco colaboram tenham uma noção do que é pedido aos alunos também e ajuda aos pais para que isto seja concretizado gradualmente. O feedback vai nos ajudar a tentar ver o cumprimento das tarefas no todo e a melhorar a articulação entre nós, professores. Por isso, há imensos templates de prioridades que é fundamental. Eu pedi aos meus alunos para criarem um documento no seu caderno que se chama, tem uma folha em que se chama prioridades. Então eu incentivo-vos, quando um professor diz isto é muito importante, eu pedi aos alunos para escreverem logo a prioridade. Não esquecer de estudar este ponto, ou não esquecer deste exercício. E depois pedi para eles criarem 7 quadrículas, uma para cada dia da semana. E vamos marcar um dia que nós não trabalhamos, um dia ou um turno em que nós vamos brincar, um dia em que eu vou estar mais preguiçoso, porque nós merecemos isso também em casa, e depois os dias que nós vamos trabalhar. E vamos tentar dividir estas tarefas por esses dias. Há imensos templates online e vocês facilmente os encontram, certo? Mas optem por algo que seja muito simples. Nada com bonecos para ser distrator. Nós queremos organizar o pensamento e concentrá-los no que efetivamente importa.
A nível da aula, como é que a aula pode funcionar? Já vimos a organização temporal e espacial, já vimos esta parte das rotinas, como é tão importante também. Vamos falar um bocadinho sobre a nossa aula. Então é fundamental que o nosso agrupamento, idealmente, tenha uma única plataforma. Às vezes a escola primária do primeiro ciclo tem uma plataforma, a EB23 tem outra plataforma diferente, mas não se esqueçam que se eu tiver vários filhos em casa, às vezes é muito difícil para mim gerir várias plataformas. Eu penso que, a nível de conselho de turma, todos usamos a mesma plataforma. O ideal é que no mesmo agrupamento também se use uma única plataforma, certo? E vamos tentar envolver todas as disciplinas. Não é a altura para dizermos que alguém não é importante. Nós somos todos fundamentais. Então, no primeiro ciclo, vamos envolver o colega de inglês, de expressão físico-motora. As atividades de enriquecimento curricular são fundamentais. Se pudermos chegar a eles, se tivermos esses colegas disponíveis, se essa realidade existir na minha escola, e mesmo que seja virtualmente, vamos dar importância a todos que connosco colaboram. Não é por não estarmos num pavilhão que a educação física não é importante neste momento. Tudo nos faz falta. Então vamos envolver, vamos pedir para que todos os colegas tentem dar o seu melhor e se envolvam num bem comum. Talvez seja tão fácil agora e tão mais simples promover esta articulação que se pretende nas diferentes áreas, porque podemos ver esta planificação que nós vamos ponderá-la muito bem antes da aula, o diretor de turma, o titular que vai coordenar todo este trabalho e talvez nos possamos ligar muito mais. Até talvez possamos avaliar em conjunto. Vamos dar este feedback aos alunos e à família semanalmente. Tentem ter aulas de curta duração online. Mais do que 30 minutos, eu acho que às vezes é um pouco demais. 30 é muito pouco. Então, se eu tiver 90 minutos, por que eu não divido 10 alunos em cada 30 minutos, por exemplo? Um grupo mais pequeno talvez funcione melhor. Dê mais oportunidades de participação a todos. Quando pedimos uma tarefa, se sabemos que temos alunos mais distraídos, podemos dizer aos alunos, sobretudo se forem mais pequeninos, menos autónomos, mais dependentes, repete oralmente o que o professor pediu para fazer, ou levanta o polegar e faz assim, se entendeste o que eu pedi para fazer, ou escreve no chat ou nas mensagens aquilo que eu pedi para fazer. Tentem arranjar um código para que os alunos demonstrem que perceberam efetivamente o que vocês pedem, para que eles façam. Notem-se que às vezes nós não compreendemos tudo da mesma forma. Nós temos que garantir que todos compreendem aquilo que nós estamos a pedir. E não se esqueçam que o ensino à distância não é a mesma coisa que ensino remoto. No ensino à distância, eu dou acesso à aprendizagem numa carga horária menor que normalmente teria presencialmente. Então eu vou privilegiar um conjunto de conteúdos que vou destacar online, porque o aluno talvez precise do meu incentivo para compreender melhor. E no ensino remoto, não é da mesma forma. A partir daí eu vou ter a mesma carga horária e a mesma metodologia. Por isso, não repitam a metodologia de uma sala de aula ou virtualmente, porque efetivamente o contexto é completamente distinto. Para vos dar um exemplo muito concreto, e porque temos alguns educadores de infância também aqui presentes, e temos vários professores de educação especial, o meu tema, que comecei este período letivo, chamava-se Make a Difference. Era um tema que no manual veio muito assente no voluntariado, no irmos para a rua fazer manifestações, no falarmos. E eu pensei como é que vou conseguir motivar os meus alunos de uma maneira rápida, porque a motivação, se a minha aula dura apenas 30 minutos, como é que eu posso avançar rapidamente? E motivá-los, envolvê-los, aquele envolvimento que nós temos, o porquê da aprendizagem, o quê, o como. Então pensei, o que é que nós vamos fazer? Então vamos rentabilizar o que nós temos cá em casa. E pensei, o que é que eu tenho cá em casa? Então partilhei com eles o meu cão. Pois este é o Iglesias, apresento-vos o Iglesias, e adotei o Iglesias durante esta quarentena no abrigo municipal, num canil, certo? Então, isto partiu de uma pesquisa dos meus filhos pelo Facebook, a ver onde é que havia cães para adotar, e fomos procurar um cão adulto. Então, eu apresentei o Iglesias virtualmente. Eu fiz disto uma surpresa, brinquei com eles. Muito bem, está aqui o Iglesias. Então, o Iglesias surge como um ato de voluntariado. Há pessoas que trabalham aqui, são voluntários, vão passear os cães ao domingo. Quem mantém as doações é tudo dado ou os contributos são todos doações. Nós temos aqui, efetivamente, um conjunto de voluntariado ativo. E eu estou a ajudar, estou sensível, estou a ser solidário para com esta causa, adotando um cão adulto. E depois temos o Iglesias, e temos aqui o Iglesias com
um aspecto diferente, com óculos, uma brincadeira. Então eu queria trabalhar as perguntas em inglês. Então vamos fazer perguntas ao Iglesias. Então vamos tentar saber que idade tem, de onde é que ele vem, onde é que ele viveu, se já teve outros donos, o que é que ele come, como é que ele brinca, certo? Então permitir que os alunos muito envolvidos se conseguissem fazer estas perguntas e conseguimos modelar as perguntas e entrar no conteúdo. Quando nós terminamos a aula, os alunos achavam, mas nós hoje nem andamos aula, só falamos do cão que o professor tem. Certo? Por isso, vamos tentar rentabilizar nas expressões, nas artes, vamos rentabilizar tudo que existe em casa. Há muito material técnico que eles não têm. Então vamos usar as caixas dos cereais, vamos usar tudo como os colegas das artes também sabem fazê-lo. Vamos, em educação física, usar os pesos. O quilo de arroz serve como um peso. Vamos usar o espaço, as condições de subir as escadas e descer as escadas do prédio serve como um exercício também, como os colegas tão bem sabem fazer. E no pré-escolar, então vamos envolver tudo. Vamos envolver a culinária, vamos envolver a imagem. Se eu quero uma descrição, por que não descrever o espaço onde eu estou na minha casa? Por que não descrever a vista que eu tenho da janela? Por que sonhar com uma coisa diferente ou darmos uma imagem se provavelmente a aprendizagem pode acontecer com o que existe à nossa volta? E eu acho que este é um ponto fundamental. Vamos tentar aplicar a aprendizagem ao que existe. Outro ponto fundamental será nós não repetirmos as mesmas tarefas todos os dias, o mesmo tipo de aula todos os dias. Lembre-se que a flexibilidade pede-nos esta diversidade de caminhos e de percursos. Então vamos por aí. Não vamos fazer um dia atrás do outro. Não vamos deixar que o aluno antecipe exatamente o que é que vai acontecer. Vamos tentar ter esta multiplicidade de caminhos e de abordagens que se pretende também com o desenho universal para a aprendizagem. Então vamos dar a possibilidade de usar o manual, de usar o livro de exercícios, de ir a um site, fazer um vídeo, ver um vídeo, fazer uma gravação, enfim, uma plataforma de apoio. Muito simples. Eu surpreendi os meus alunos, que os mais velhos, sobretudo, são muito youtubers. Eu criei um canal no YouTube que é tão simples, basta nós termos uma conta de Gmail e conseguimos criar um canal no YouTube. Muito, muito simples, certo? Fiz um vídeo sobre a minha aula. Então disse, muito bem, vocês que gostam tanto de youtubers e alguns querem ser youtubers, o professor criou aqui um canal no YouTube e vou-vos pedir para ver. E os alunos ficaram muito surpreendidos como é que eu criei um canal no YouTube e consegui partilhar, porque a minha aula estava gravada no YouTube que eles podem ver. E pode ser um canal mais privado, de uso privado, ou posso dar um acesso público ao vídeo. E foi extremamente interessante. Se rentabilizem o que existe. Há muitas plataformas de apoio que nos ajudam também, a escola virtual, entre tantas outras e tantos materiais que nós temos agora disponíveis a partir da escola virtual, de tantos recursos pedagógicos disponíveis, vamos rentabilizar tudo isso. Deem escolha na realização dos exercícios. Notem que é fundamental a nossa planificação. E então, nesta planificação, eu vou procurar tudo o que existe disponível para o aluno, para ele chegar ao meu objetivo, que é a aprendizagem daquele conteúdo. Então, vou dar vários caminhos. E, muito bem, nesta unidade eu quero trabalhar, como temos na imagem, a água. Então, como é que nós podemos chegar? Podemos usar coisas em casa para trabalhar a água. Eu posso ver um vídeo, eu posso usar um recurso, eu posso ver um programa na televisão, eu posso estudar a partir do manual, eu posso estudar através de um livro de exercícios. Enfim, eu posso estudar a partir de uma aula assíncrona, de um trabalho com um colega. Vamos dar esta possibilidade de caminhos. Vamos também partilhar os materiais em suporte editável para o aluno. Há tipos de letra que são mais fáceis de ler do que outros. O Open Dyslexic, como vocês podem ver, é um tipo de letra desenhado e vocacionado para alunos com maiores problemas na leitura, tem mais diferenças, dificuldades a ler, então favorece, vai tornar a letra mais gordinha em baixo, podem ver que tem mais tinta em baixo para que ela não rode, vai separar as letras para que elas não se ponham umas em cima das outras e se confundam, vai criar um maior espaçamento. O seu uso é totalmente gratuito, o download é muito simples de se fazer, mas se eu não o quero fazer, então vamos incentivar os alunos com estas características a fazer esse download e a alterarem o nosso material. Podemos dar o suporte PDF para não alterar, mas vamos dar também o Word. Incentivem também a cor do ecrã que seja acessível. O aluno que ajuste para ter maior conforto, que use o varrimento de texto, por exemplo, se ele compreender melhor oralmente. Há tantas aplicações que nos permitem gravar, como até no próprio telemóvel, utilizar o gravador de voz para dar um feedback, por exemplo, para lermos um texto e sejam muito sucintos e muito claros no discurso a utilizar. Eu tenho-me apercebido que às vezes em certos contextos, às vezes nos manuais, na escola, na telescola, enfim, nas minhas próprias instruções que eu dou oralmente, às vezes eu digo para uma coisa que é
disto é verdadeiro ou falso, eu faço uma frase enorme, que exige muito mais de um aluno que tenha maiores dificuldades a ler. Então vamos tentar ser muito sucintos. O objetivo não é a compreensão e a leitura do discurso instrucional, mas sim a aplicação, que eles sigam esse discurso e que resolvam a tarefa que o professor propõe. Então vamos usar este ensino à distância também. Vamos usar tudo o que sejam plataformas. Há tantas coisas disponíveis. Temos acesso a tudo neste momento. Esta plataforma de e-learning da escola virtual dá-nos tantas coisas. De uma maneira geral, ela foi aberta ao público para todos, com uma generosidade imensa. Então vamos aproveitar, vamos rentabilizar esta oportunidade e vamos garantir que esta aprendizagem acontece e que o aluno segue o seu próprio caminho. Vamos também ter, e no âmbito desta escola virtual, temos aqui para o primeiro ciclo muito mais a plataforma o Eu Leio, é um jogo de aprendizagem de leitura, ajuda os mais pequeninos pela sua interatividade, pela motivação constante que imprime à sua utilização e é fantástico. Efetivamente é um recurso que eu recomendo, vem validado pelo Instituto Politécnico do Porto e ajuda verdadeiramente nas crianças que experimentam diferenças na sua aprendizagem da leitura. Para o primeiro ciclo e para os colegas do primeiro ciclo, talvez faça todo o sentido explorarem um bocadinho mais este ensino à distância. Vemos as planificações também já existem. As editoras e os autores dos manuais, uma vez mais, e que nós somos, os portugueses são um povo solidário, tiraram parte do seu tempo e partilharam connosco formas de nós planificarmos a nossa aula, que nós podemos seguir como nós podemos não seguir. A decisão é sempre nossa, mas temos aqui uma base de trabalho que nos permite organizar e começar a trabalhar. Explorem também e retirem tudo o que for útil para a vossa aula. Rentabilizem este trabalho que já foi feito. E quando falamos da avaliação, pois, a avaliação é um ponto importante. E nós sabemos que nós avaliamos, nós sabemos avaliar, nós somos professores e toda a vida lidamos com a avaliação. Por isso nós estamos muito habituados a fazê-lo. Sabemos que podemos fazer esta avaliação de diferentes formas. Eu posso avaliar quando um aluno faz uma apresentação oral, eu posso avaliar quando ele responde a um teste escrito, eu posso avaliar às vezes até pela cara que o aluno transparece, pela cara que ele evidencia, se ele estudou, se não estudou a matéria. Nós sabemos fazê-lo extremamente bem. Então vamos usar esta flexibilidade que nós sabemos, e este conhecimento especializado que nós temos como professores, é isto também que nos distingue das restantes profissões e vamos permitir que a avaliação vá buscar informação a diferentes suportes. Eu posso pedir a um aluno que tenha menos tecnologias, por exemplo, um report, um relatório de uma aula da televisão. Ele pode gravar com um telemóvel, mandar-me um ficheiro e ser essa a evidência da aprendizagem. Aos meus alunos, eu peço muitas vezes, eu recomendo a realização de certos exercícios do manual e do workbook, do livro de exercícios. E de imediato, eu trabalho com a plataforma Teams, eu de imediato ponho as soluções. Eles vão dizer, mas professor, se já lá estão as soluções, porque é que eu hei de fazer o exercício? Isso porque essa é a tua decisão. Portanto, aqui há uma ideia-chave que nós temos que garantir. Há duas palavras que vão nortear o ensino à distância. O primeiro é a escolha. Eu deixo que os meus alunos escolham o caminho para chegarem ao conhecimento. Então eu permito, e já vou mostrar a planificação, eu permito que o aluno vá pelo manual, vá pelo workbook, vá por um vídeo, vá online. Ele escolhe desde que chega ao meu objetivo. E a autocorreção, depois ele vai se corrigir. E quando ele diz, mas e se eu for copiar? Eu digo, a decisão é tua. É uma ótima oportunidade para nós não desperdiçarmos, para trabalharmos a responsabilidade na aprendizagem. O aluno não aprende porque eu quero. O aluno deve aprender porque ele quer. Então eu incentivo. Eu estou sempre disponível para ajudar a esclarecer qualquer dúvida. Então não vou fazer os exercícios todos, porque em 30 minutos semanais não consigo. Vou sugerir todos que me parecem que são ótimos para trabalharmos aquele conteúdo, mas deixo ao critério do aluno a escolha. E pergunto sempre, começo a perguntar, há alguma dúvida dos exercícios que fizeram? Querem que eu esclareça? E claro que quando eu entendo, vou buscar um ou outro exercício. Quando eu entendo que o aluno não faz nenhum exercício, eu vou buscá-lo e tento demonstrar como é importante que ele faça algumas coisas e tento levá-los. Não tento infantilizá-los, por isso eu não tento oferecer nada neste momento. A aprendizagem não se oferece, constrói-se. Por isso eu sou facilitador no acesso à aprendizagem, mas eu não sou facilitador onde eu quero chegar com a aprendizagem. Isto tem que ser muito claro para eles. Há aqui um objetivo grande que eu tenho e eu vou facilitá-lo. Daí eu dar um feedback constante. E eu dou um feedback sempre. Eu uso muito a minha gravação no telemóvel, crio um ficheiro áudio e mando ao aluno. Porque assim, enquanto estou a corrigir um trabalho, estou a verbalizar a minha opinião sobre o trabalho e mando ao aluno. É mais fácil às vezes do que escrever.
Certo? A mesma coisa também, eu novamente pela escola virtual consigo ter muito feedback. No quinto webinar, há uns dias atrás, há umas semanas atrás, tivemos a colega Elizabeth a dar tantas sugestões também como rentabilizar este tempo que nós temos à distância. Esta é a minha planificação. Uma coisa muito simples. Inspirei-me no que já existia e que recebi dos autores, dos manuais com os quais eu trabalho. Inspirei-me e fiz uma coisa muito simples. Porque, para mim, o que é que eu pretendo verdadeiramente? Então, eu vou trabalhar a vida à beira-mar. Como já vos disse, sou professor de inglês. Esta é uma planificação de 9º ano de escolaridade. Vou trabalhar a vida à beira-mar, certo? Então, eu trabalho 4 áreas em particular. O vocabulário, e no vocabulário tenho aqui 2 temas que vou ter que trabalhar. A vida à beira-mar e a formação de palavras. Então, para nós trabalharmos na vida à beira-mar, nós temos todos estes caminhos. E o aluno pode ir pelo workbook, ou pelo student's book, ou ir online, ou ir até pelos exercícios online. Se ele quiser uma resposta imediata, um feedback imediato ao exercício, vai online, preenche o questionário, clica em ver as soluções e tem logo a resposta. Certo? E para cada um dos tópicos eu faço exatamente este caminho. E eu não vou conseguir abordar tudo isto em sala de aula, mas vou abordar um bocadinho de cada em sala de aula, muito pouco. Mas o aluno escolhe para onde quer seguir, sempre. Se nós repararmos, e como é que eu vou avaliar? Então eu decidi que iria avaliar em primeiro lugar para um e-mail. Se o aluno tem que me enviar um e-mail, não pedi o upload na plataforma, porque também quero trabalhar a competência do e-mail, do tipo de texto. Então eu quero que ele escreva o assunto, que no conteúdo se identifique, me diga porque é que está a enviar um e-mail, que assine o próprio e-mail, certo? Que anexe um exercício que vem do livro de exercícios. E depois pedi um vídeo. E este vídeo sobre as vantagens de viver à beira-mar. Vivendo numa ilha, eu vivo na Ilha da Madeira, que é um privilégio, obviamente, porque nós estamos sempre à beira-mar. Então, se eu sei que os alunos vivem à beira-mar, vamos falar das vantagens ou das desvantagens de viver aqui também numa zona costeira. E vamos tentar filmar da vossa janela se apanharem o mar. Vamos tentar, e nós saímos um bocadinho mais, talvez, de casa e começamos a sair mais cedo do que talvez os colegas noutras realidades do continente saíram ou saem. Então, vamos usar tudo isso. Mas eu quero ver a tua cara a falar. Eu não quero nada muito mais. Se tiveres muitos conhecimentos de informáticos, melhora o teu vídeo. Se for uma coisa muito simples, não há problema nenhum. O que eu quero é que neste vídeo tu apliques os conteúdos da unidade, o vocabulário da unidade, os conteúdos gramaticais da unidade e eu vou verificar se tu sabes ou não, se tu conseguiste construir o conhecimento que eu pretendia e que eu destaquei, só através desse vídeo eu consigo fazê-lo. Certo? Numa outra vez eu já poderei ir para um outro recurso diferente. E eu dou uma sugestão ao aluno. Muito bem, esta unidade na escola demoraria 3 semanas e eu iria dividir isto em 6 aulas de 90 minutos. E dou-lhes esta sugestão também de como ajudarem a planificar a sua organização. E naquele template que atrás falamos, na organização, eu vou tentar que eles incutam isto mesmo e tentem perceber isto um pouco melhor. Certo? O que é que nós temos certeza? Que o primeiro passo já foi dado. Nós demos o primeiro passo assim que nos pediram para trabalhar à distância. Por isso, obviamente que todos os professores deste país estão de parabéns, são verdadeiros heróis. Nós, de um dia ao outro, dominamos o computador, de um dia ao outro, dominamos uma plataforma qualquer com a qual trabalhamos. De um dia ao outro fizemos o nosso melhor. Por isso sintam-se muito felizes convosco, sintam-se muito realizados, sintam-se muito, muito orgulhosos, porque têm razões para isso. Todos os professores deste país têm razão para se sentir felizes, eu acho. Eu acredito verdadeiramente no que vos estou a dizer, porque nós demos já o primeiro passo. O primeiro passo está dado. É um passo de bebê. Talvez seja para uns, talvez não seja para outros, mas demos o primeiro passo. Nós garantimos que a aprendizagem acontece connosco também. Se ela existiria sem nós, o aluno podia fazer isto aqui pela internet, pela televisão? Poderia. Claro que poderia. A aprendizagem existe em todos os momentos. Hoje em dia está à distância de um clique. Mas connosco é muito mais forte, é muito mais eficaz. Nós marcamos pela diferença e nós conseguimos, certamente, romper os modelos pré-concebidos que temos às vezes a aprendizagem do ensino, criar uma coisa nova, flexível, dinâmica, envolvente para o aluno, garantir o acesso ao conteúdo e ao currículo ao maior número possível dos alunos para levá-los cada vez mais longe. E uns vão fazer uma maratona, outros vão dar um passo de bebê. Mas não importa, porque o primeiro passo para uma educação inclusiva à distância já foi dado, está a ser dado, vai continuar a ser dado e certamente que nos deixa a todos muito felizes e todos muito orgulhosos, sem dúvida alguma. Por isso,
Agradeço, o nosso webinar está o mais importante que eu queria partilhar convosco, está dito, e vamos tentar ver algumas das vossas questões que tenham sobre este tema. Então, uma questão muito frequente que nos colocam será aqui estratégias para trabalhar para alunos com dislexia, com autismo ou com alguma dificuldade associada. Sabemos que a nova legislação não vem dar um enfoque nos diagnósticos. Se nós já não dizemos um aluno com dislexia, um aluno com autismo. E porquê? Não é que ele deixou de o ter, porque não deixou, evidentemente, mas porque às vezes nós rotulávamos aquela criança e o diagnóstico implicava uma estratégia que às vezes para ele não funcionava. Então o que nós queremos, efetivamente, é que cada aluno, nós queremos ter a certeza que cada aluno tem as suas próprias características. E essas características podem ser ou não compatíveis com o diagnóstico, obviamente que sim. Mas essas características é o que vão nortear a nossa intervenção. Se não é o diagnóstico que norteia a intervenção, mas as características. Então, se eu sei que um aluno que antes eu dizia que tinha uma perturbação por déficit de atenção e hiperatividade, então eu sei que ele é mais mexido, então eu sei neste momento o que é que me interessa. Eu sei que me interessa uma característica. Ele é mais mexido. Então é aqui, vamos tentar pensar que barreiras é que surgem efetivamente na aprendizagem e vamos tentar remover essas barreiras para que isto chegue a mais alunos. Se eu usar o tipo de letra que vimos que é mais vocacionado para alunos com dificuldades leitoras, talvez já esteja a responder esta dificuldade. Que estratégia usar? Porque não o tipo de letra? Porque não uma régua de leitura? Porque não o varrimento do texto? Enfim, porque não um formato diferente na apresentação do trabalho ou um caminho diferente e não o mesmo para todos? Vemos também que estratégias para ensinar à distância. Foi outra pergunta que nos direcionaram. Tudo o que vimos aqui são estratégias de ensino à distância. Podemos usá-las, podemos rentabilizá-las. Acima de tudo, lembrem-se, a ideia de escolha é fundamental. O aluno escolhe o caminho e é a autocorreção. Porque senão nós vamos ficar horas e horas e horas atrás de um computador a corrigir trabalhos. E nós também não merecemos isso e também não vivemos só para isto. Tem que haver um equilíbrio. Nós estamos disponíveis para esclarecer e vamos ajudar os alunos que efetivamente podem fazer a sua autocorreção. E aqueles alunos que tiverem mais dificuldades, então nós vamos ajudar. E se eles tiverem menos autonomia, vamos ajudar. Temos mais tempo para esses alunos. E o tempo é uma coisa muito importante. O como avaliar e que instrumentos. Eu penso que a avaliação não é o nosso enfoque. Notem, neste momento, desde que esta pandemia começou, a avaliação foi a última coisa que me preocupou. Mesmo porque as avaliações foram, sobretudo, pensadas com muita seriedade no final do segundo período letivo. Então, obviamente, que deve haver diferenças mínimas das classificações atribuídas no segundo período letivo e as que vão ser atribuídas no final do terceiro período letivo. Não seria justo nós retrocedermos porque o aluno não tem os equipamentos e baixar uma classificação atribuída, certo? Nós precisamos de encontrar a melhor forma, obviamente. E às vezes esta melhor forma não quer dizer que seja a forma adequada para aquele aluno em particular na minha zona do país, mas tem que resultar para muitos. E eu acho que o Ministério da Educação tentou encontrar a melhor forma para muitos estudantes. Será manter ou, eventualmente, se assim se justificar, aumentar a classificação já atribuída. Então não se concentrem na parte de fazer um teste à distância. Não faz sentido. Nós trabalhamos para que a aprendizagem exista na dimensão possível para cada um. Então a avaliação é o menos importante neste momento. Mas se nós pedirmos um vídeo, como eu vos mostrei na minha planificação, se eu pedir para me enviarem uma página do manual respondida a um questionário, pode servir para avaliação. Se o aluno participar oralmente, se fizer uma experiência, pode servir para avaliação. Então, rentabilizem tudo o que existe. Não se agarrem só ao instrumento de avaliação ou teste, porque nós somos muito mais importantes para além de um teste de avaliação. Muito mais. Finalmente, o Ministério da Educação deu um passo em só manter os exames nacionais para quem precisa deles para o ensino superior e não para a conclusão da escolaridade obrigatória. Vamos aproveitar isto. Nós existimos pela aprendizagem. Nós não existimos só pela avaliação. Como motivar os alunos? Ora, eu penso que um aluno, quando tem esta possibilidade de escolha, se automotiva, porque ele pode seguir o seu caminho. Se um aluno gosta mais de ver um vídeo e menos de fazer uma ficha de trabalho, por que não? Ou menos ler uma página do manual, por que não? Não vejo qualquer problema, desde que o objetivo seja concretizado. Daí ser muito importante nós definirmos qual é o objetivo de cada aula, certo? Por isso, eu penso que se nós dermos várias opções, se seguirmos este desenho universal e garantirmos o acesso e os métodos e os materiais, então, obviamente, que o aluno se vai automotivar com maior probabilidade.
E como é que damos um apoio mais tutorial à distância? Pois aqui, talvez se nós usarmos uma plataforma complementar, no momento de eu penso que aqui a questão vem muito centrada nos alunos e nos professores de educação especial, naquele apoio mais individual. Por que não marcarmos? Não vejo qualquer problema acrescentarmos 10 minutos a uma aula, em nós também estarmos numa aula cooperativa e estarmos todos na plataforma, já os breakout rooms, aquelas salas que nos permitem sair da plataforma e criar uma sala à parte. Por que não rentabilizarmos isso? E darmos aqui um apoio muito mais próximo ao estudante e às vezes aos pais também. Por exemplo, eu marquei uma hora semanal com os meus pais no Zoom, que demoram 15 minutos apenas. É o tempo máximo para lhes dar o meu feedback e para ouvi-los. Se vêm todos, nunca vieram todos até hoje, mas vêm alguns. Vêm alguns. E nós tentamos encurtar esta distância, efetivamente, e tentar dar algum apoio. Se a inclusão passa pela motivação, tudo passa pela motivação. Tudo. Todos nós conseguimos fazer mais se estivermos mais motivados. Por isso, quanto menos barreiras o nosso currículo, a nossa aula tiver, este ensino à distância tiver, mais inclusível vai ser. E nós trabalhamos para todos, porque faz sentido. Nós trabalhamos com todos. Se fosse o meu filho, faria todo o sentido ele ter a melhor aprendizagem, os melhores professores, a melhor escola. Por isso, claro que os filhos dos outros é exatamente igual. Nós queremos garantir que estamos aqui para todos. Quando os alunos não cooperam, se eles já não cooperavam na sala de aula, não podemos ter grande expectativa que vai ser completamente diferente porque é virtual. Não quer dizer que vamos desistir, não posso concordar com isso. Vamos continuar a tentar. Com esta diversidade de opções e de caminhos e o acesso à tecnologia que todos nós agora temos, então vamos tentar rentabilizar isso. Claro que se é um aluno sem tecnologia que funciona em papel, em envio de correio, por exemplo, como algumas zonas têm, é mais difícil. Mas eu vou sempre ter a nossa compreensão. E de certeza absoluta que essas estratégias e atividades que nós vamos pedir para os alunos resolverem suporte de papel e nos devolverem por correio, que vão ser o mais felizes possíveis do ponto de vista da aprendizagem. Que lhes vão permitir chegar à aprendizagem de outra forma. Porque eles já estão privados, talvez, de tantas outras formas diferentes que nós às vezes nem imaginamos. Porque não, nós então tentamos que a aprendizagem seja o momento mais feliz do dia. Que a chegada da carta seja aquele melhor momento. Para que plataforma? Aqui um colega pergunta-nos, o Teams, o WhatsApp, qualquer plataforma tem as suas mais-valias, as suas vantagens e desvantagens. O Teams já funciona também para um telemóvel, porque se eu só tiver um telemóvel, posso usar o Teams no telemóvel. O WhatsApp também funciona, por isso aqui a plataforma qual não é o mais importante, importa sim ver qual é aquela que melhor funciona com o meu grupo, obviamente na minha escola, no meu contexto. E que apoio para alunos com medidas seletivas, alunos com maiores e com dificuldades mais profundas, mais dependência, pois esses alunos estão em desvantagem. Eu concordo nesta modalidade à distância. Às vezes os pais não têm o conhecimento ou a possibilidade de estar com eles a construir a aprendizagem. Eles não têm talvez a autonomia necessária para rentabilizar o uso de uma plataforma à distância. Vamos fazer pelo melhor novamente. Vamos tentar pensar em atividades que não os levem a regredir. Isso é fundamental. Vamos tentar. Existem tantas coisas feitas, tantos sites de associações de pais, da Federação Portuguesa de Autismo, Associação Portuguesa da Criança com Hiperatividade. Há tantos sites, há sites de professores, há tanto material que nós temos acesso gratuitamente pela escola virtual também, manuais adaptados, fichas de trabalho adaptados. Vamos rentabilizar o que existe, vamos investir muito na planificação para tentar que esses meninos não regridam neste tempo. E vamos esperar que tudo fique bem, vai ficar de certeza absoluta, para que nós possamos, efetivamente, em setembro, voltar às nossas escolas, voltar à aprendizagem presencial, mantendo alguma coisa que aprendemos deste ensino à distância, levando esta flexibilidade para a sala de aula e garantir que a escola inclusiva existe, seja presencial, seja à distância. Foi um prazer imenso estar convosco. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa atenção, pelo vosso interesse. Uma vez mais, muito obrigado por vocês terem estado a fazer um trabalho fantástico e em meu nome, em nome de todos nós, em nome da Escola Virtual, foi um prazer imenso. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.